Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Observe as equações de 5 retas apresentadas abaixo. Quais dessas retas são paralelas entre si? Para que as retas sejam paralelas, o coeficiente angular delas tem que ser igual. Então vamos analisar aqui, ó, a reta R. O coeficiente angular dela é o 2, que é o número que está junto com o x. Analisando as outras retas, a reta V também tem coeficiente angular igual a 2. Então quer dizer que elas são paralelas. Então a resposta aqui vai ser a letra B. Quais dessas retas são paralelas entre si? As retas R e V. Se você analisar as outras, você percebe que nenhuma tem um coeficiente angular igual da outra. Então só tem essas duas retas paralelas. Questão número 2. Considere a reta T que passa pelos pontos P, menos 2 e 3 e Q, 0 e menos 5. Uma equação dessa reta T está representada em... Então, vamos fazer aqui, ó. Uma reta possui a seguinte equação, ó. Y menos y inicial é igual a um coeficiente angular da reta vezes um x menos um x inicial. Então, para calcular o coeficiente angular, o meu A, ele é a variação do meu y dividido pela variação do meu x. Então, aqui, ó, o meu A vai ser igual. Vou considerar que o Q é o ponto final e o P é o ponto inicial. Então, ó, o primeiro número representa o eixo x e o segundo o eixo y. Então, vamos fazer aqui, ó. Meu y final, aqui no ponto Q, é o menos 5. Menos o y inicial do ponto P, ele é igual a 3. Dividido por meu x final aqui do ponto Q é 0. Menos o meu x inicial do meu ponto P, que é menos 2. Então, o meu coeficiente angular vai ser igual. Menos 5 com menos 3 dá menos 8. 0 menos menos 2, na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos com menos dá mais. Então, 0 menos menos 2 dá mais 2. Que vai ser igual a menos 4. Então, na divisão, sinais contrários, o resultado é negativo. Então, agora vamos pegar qualquer um dos dois pontos. Vamos pegar o ponto Q como ponto inicial. Então, vai ficar y menos. Ponto Q aqui, ó. Quanto que vale o y dele? Vale menos 5. Então, vai ficar y menos menos 5. Vai ser igual ao meu coeficiente angular, que é menos 4, vezes o meu x final, menos o meu x inicial. Eu estou adotando o ponto Q como inicial agora, e o x dele é 0. Então, vai ficar assim, ó, y menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 5. Vai ser igual a menos 4 vezes x, dá menos 4x. Então, agora eu vou passar o menos 4x para o outro lado da igualdade. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, vai ficar 4x mais y mais 5 é igual a 0. Então, essa aqui é a nossa equação da reta. Então, qual que vai ser a alternativa? A letra E. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Considere as sentenças apresentadas nos quadros abaixo. Qual dessas sentenças representa a equação de uma circunferência? Então, a equação de uma circunferência é escrita da seguinte forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E os pontos A e B demonstram o centro da circunferência. Então, analisando aqui as equações, ó. Pode ser a número 1, porque tem x ao quadrado e y ao quadrado. A número 2 não pode, porque está x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui representa uma equação de uma hipérbole, então não pode.
Número 3 também tem x ao quadrado menos y ao quadrado. Também não pode. Isso aqui representa uma equação de uma hipérbole em que o centro dela não está na origem. A número 4 é a mesma coisa. Apresenta uma hipérbole em que o centro dela não está na origem. E a número 5 também não vai poder, porque quando eu jogar o 36 para o outro lado, ele vai ficar negativo. E do outro lado eu tenho raio ao quadrado. Então quer dizer que o meu raio aqui, ó, vai dar raiz negativa, então ela não pode. Então a nossa resposta é a número 1. Então vamos escrever essa equação aqui, ó, só para treinar. Ela tá x ao quadrado. Vou juntar o x com o x. Então aqui, ó, menos 2x. E vou deixar y com y. Mais y ao quadrado. Mais 6y. Mais 1 é igual a zero. Então a gente vai escrever qualquer equação dessa circunferência. No formato aqui da equação que está aqui em cima. Então, para completar quadrados aqui, ó, na primeira parte, ó, x ao quadrado menos 2x, lembrando que, ó, esse termo aqui ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, 2 vezes x dá 2x. Então, para multiplicar o segundo vai ter que ser 1, porque, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Então, aqui eu vou somar uma unidade. Agora, mais y ao quadrado, mais 6y. Agora, vamos completar o quadrado do y. Segundo termo aqui, ó, tá positivo. Então, aqui é positivo. E o segundo, né, 2 vezes o primeiro, que é 2y, vezes o segundo número. Então, o segundo número tem que ser igual a 3. Por quê? 2 vezes y, 2y, vezes 3 dá 6y. Então, aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Mais 1. E agora a gente vai ter que retirar o que a gente acrescentou. A gente acrescentou 1 mais 9 dá 10. Então, aqui eu vou ter que colocar o menos 10. Que o que eu acrescento eu tenho que retirar. Isso aqui é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 é a mesma coisa aqui. X menos 1 ao quadrado. Ó, o sinal aqui do meio é negativo, então aqui vai ser negativo. Mais y, o segundo termo é o 3. E aqui no meio está positivo, então vai ficar mais 3 ao quadrado. E aqui, ó, 1 menos 10 dá menos 9. É igual a zero. Então, eu vou passar aqui ao menos 9 para o outro lado da igualdade. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a 9. Então, o centro da minha circunferência, ele vai ser aqui, ó, no eixo x, vai ser igual a 1, porque aqui, ó, tá menos a. Então, meu a é igual a 1. E no meu y, que é o b, aqui não tá menos b, só que o sinal aqui tá positivo. Então, quer dizer que no meu y, o ponto vai ser o menos 3, porque menos com menos dá mais. E o meu raio é a raiz quadrada desse número aqui depois da igualdade. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vamos para outra questão. Questão número 4. Uma instituição está organizando uma corrida que acontecerá na avenida principal de uma cidade. Essa avenida é longa, plana e não possui nenhuma curva ao longo de sua trajetória. Para que os participantes conhecessem o percurso, foi disponibilizado um mapa em um plano cartesiano, indicando os pontos de partida e de chegada dessa corrida, conforme a imagem abaixo. De acordo com esse mapa, quantos quilômetros tem o percurso total dessa corrida? Então, aqui a gente vai fechar um triângulo retângulo para aplicar Pitágoras e calcular a distância. Ó. Desenhar aqui, ó, uma reta até esse ponto e uma reta até aqui. Ó. Cada quadradinho vale 1 quilômetro. Então, vamos ver aqui a altura dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, daqui até aqui tem
6 quilômetros. Agora a base aqui desse triângulo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, a base dela aqui vai ser igual a 8. Eu vou chamar aqui a distância de chegada até a partida de x. Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto é 6 ali, vai ficar 6 ao quadrado. Mais o segundo cateto, que é a base, vai ser 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36, que 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 36 mais 64 é igual a 100. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, o meu x vai ser igual a 10 quilômetros, que é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Miriam desenhou em um plano cartesiano uma circunferência com centro no ponto -5 e 2, e cuja medida do raio equivale a 4 unidades de comprimento. A equação reduzida dessa circunferência desenhada por Miriam é... Então, a gente já viu como que escreve uma equação reduzida da circunferência. Então, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, aqui, ó, o meu ponto A, ele vale menos 5. Então, vai ficar assim, ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos, o meu y aqui vale 2 ao quadrado, vai ser igual ao raio ao quadrado. O raio é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Então, qual que vai ser a minha equação reduzida da circunferência? Vai ser x menos com menos dá mais, então vai ficar x mais 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então, vamos analisar aqui as alternativas, ó. A resposta vai ser a letra D de dado. X mais 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 16. Questão número 6. Considere a reta que passa pelos pontos M e N de coordenadas M, menos 2, 1 e N, 3, 2. A equação geral dessa reta é... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o coeficiente angular. Porque, ó, a equação da reta, ela tem a seguinte forma, ó, y menos y inicial é igual ao meu coeficiente angular vezes o x menos o x inicial. Então, o coeficiente angular, ele é a variação do meu y sobre a variação do meu x. Então, aqui, ó, a gente pode adotar qualquer um dos dois pontos como inicial e final. Vamos pegar o ponto N como final agora. Então, o y do N, ele vale 2. Menos o y do M, ele vale 1. Dividido pelo meu x do N é igual a 3. Menos o meu x do M é menos 2. Então, vai ficar menos 2. Então, o meu coeficiente angular vai ser igual a 2 menos 1, dá 1. E aqui embaixo, ó, 3 menos menos 2. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 3 mais 2, que é igual a 5. Então, o meu coeficiente angular é igual a 1 sobre 5. Agora, para encontrar a equação da reta, basta substituir aqui, ó, o coeficiente angular nessa equação e pegar qualquer um dos dois pontos e substituir aqui nos valores do y inicial e do x inicial. Então, y menos, eu vou pegar aqui, ó, o ponto N agora. Quanto que vale o y no ponto N? Vale 2. Então, vai ficar y menos 2 vai ser igual ao meu coeficiente angular, que é 1 sobre 5, vezes
meu x menos o x do ponto N, que é 3. Então, o 5 aqui, ó, ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar y menos 2 vezes 5 vai ser igual a 1 vezes x menos 3. Então, vamos fazer a distributiva, ó. 5 vezes y dá 5y. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes x dá x. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, agora a gente vai jogar tudo para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 5y menos 10. O x está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos x. O 3 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, vai ficar mais 3. Vai ser igual a 0, que eu tirei tudo desse lado da igualdade. Então, vamos organizar aqui, ó. Vai ficar menos x mais 5y, menos 10 com mais 3 dá menos 7. Isso aqui vai ser igual a 0. Só que nas respostas não tem nenhum x negativo. Então, vamos multiplicar tudo aqui, ó, por menos 1. Então, como que vai ficar? Menos x vezes menos 1 dá x. 5y vezes menos 1 dá menos 5y. E menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. Isso aqui é igual a 0 vezes menos 1 dá 0. Então, a resposta da minha questão número 6 vai ser x menos 5y mais 7 é igual a 0, que é a equação da reta. Então, qual que vai ser a alternativa? Vai ser a letra B de bola. X menos 5y mais 7 é igual a 0. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Observe no quadro abaixo as equações das retas Q, R, S, T e U. Qual dessas retas é perpendicular à reta V, cuja equação é menos 2x mais 3y mais 6 é igual a 0? Para que as retas sejam perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, vamos reescrever aqui, ó, a reta V. Ela está assim, ó, menos 2x mais 3y mais 6 é igual a 0. Então, vamos deixar aqui, ó, o y sozinho do lado da igualdade. Então, vai ficar 3y vai ser igual. O menos 2x está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, vai ficar mais 2x. E o 6 aqui que está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 6. Então, o 3 que está multiplicando o y, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar y vai ser igual a 2x menos 6 sobre 3. Que é a mesma coisa aqui. 2 terços de x menos 6 sobre 3. Que é igual a 2 terços de x menos 6 dividido por 3 dá 2. Então, o coeficiente angular da reta V vai ser 2 terços, que é o número aqui, ó, que está junto com o x. Então, vou chamar ele de AV. Ele é igual a 2 sobre 3. Então, se eu pegar o coeficiente angular da reta V, que é 2 terços, e multiplicar por outro coeficiente angular, vou chamar de A, para que elas sejam perpendiculares, o resultado tem que ser igual a menos 1. Então, vamos descobrir qual que é o coeficiente angular da outra reta. Então, ó, o 3 aqui, ó, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes menos 1. E o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar dividido por 2. Então, isso aqui é igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3. Dividido por 2. Então, quer dizer que o coeficiente angular da outra reta tem que ser igual a menos 3 sobre 2. Então, vamos escrever aqui as outras retas, ó. Vamos pegar a reta aqui. A reta aqui, ela está escrita assim, ó. 6x mais 4y menos 4 é igual a 0. Então, vamos deixar o y sozinho de um lado da igualdade.
Então vai ficar assim, ó, 4y vai ser igual. 6x aqui é positivo, passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 6x. O menos 4 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então vai ficar mais 4. Então daqui eu tiro que o meu y, ele vai ser igual a menos 6x mais 4 dividido por 4, que é igual a menos 6x sobre 4 mais 4 sobre 4. Então, meu y aqui, ó, vai ser igual a menos 6 dividido por 4, dá para simplificar. Vamos dividir os dois números aqui por 2. Menos 6 por 2 dá menos 3. E 4 por 2 dá 2. Mais 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o coeficiente angular da reta aqui é menos 3 sobre 2, que é exatamente o coeficiente angular que a gente calculou aqui, ó, para que as retas sejam perpendiculares. Então, a resposta vai ser a reta Q. Aí nem precisa calcular o das outras, que o resultado não vai ser igual a menos 3 sobre 2. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 8. Certo dia, em uma aula de matemática, o professor pediu que 5 alunos escrevessem no quadro uma equação que representasse uma circunferência qualquer. Observe abaixo as equações que esses 5 alunos escreveram. Qual desses alunos escreveu uma equação que atende ao que foi solicitado pelo professor? Então, a equação de uma circunferência ela é da seguinte forma: ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, a primeira aqui, ó, não pode porque eu tenho menos 2x ao quadrado. Eu tenho que ter só o x ao quadrado. Então, ela tá errada. A 2 aqui, ó, tá x mais 2 ao quadrado menos, não é. Isso aqui é a equação de uma hipérbole em que o centro dela não é a origem. Aqui também é uma equação de uma hipérbole. A de Daniele, tá x ao quadrado mais y ao quadrado, pode ser, mais 16 igual a 9. Se eu jogar o 16 para o outro lado da igualdade, vai ficar 9 menos 16 e o resultado vai dar um número negativo. E o raio ao quadrado tem que ser positivo, então não pode. Mauro, essa aqui é uma equação de primeiro grau, então também não pode. E Paula escreveu uma equação de uma circunferência, em que o centro dela é igual. Aqui não era negativo na fórmula, como o resultado aqui é positivo, quer dizer que esse número aqui, ó, vai ser menos 2. E aqui, ó, tá negativo, quer dizer que o número é 3. Então, o centro dessa circunferência vai estar em menos 2 no x e 3 no y. E o raio dela aqui, ó, é 16. O raio ao quadrado é igual a 16. Então, quer dizer que o raio é igual a raiz de 16. Então, o raio dela é igual a 4. Então, qual que vai ser a resposta? Letra E, Paulo. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Graziella consultou um mapa para descobrir a distância entre a sua casa e a escola onde estuda. Os locais apresentados nesse mapa estão indicados por pontos de um plano cartesiano desenhado sobre esse mapa. Cada unidade desse plano cartesiano corresponde a 1000 metros. Observe abaixo esse mapa com os pontos que representam a casa de Graziella e essa escola. Com base nesse mapa, a distância entre a casa de Graziella e a escola onde ela estuda é... Então, ó, vamos desenhar aqui ó, um triângulo retângulo para calcular essa distância. Ó. Vamos ligar aqui ao ponto da casa de Graziella até a escola. Então, agora a gente vai desenhar aqui a altura do triângulo. E aqui a gente desenha a base. Então, cada quadradinho desse equivale a 1000 metros. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, daqui até aqui eu tenho 4000 metros. E aqui na base do meu triângulo, ó, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Então, daqui até aqui, ó,
Eu tenho 3.000 metros. Então, quanto que vai valer a distância? Eu vou chamar ela de x. Então, x ao quadrado vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, que vai ser 3.000 ao quadrado mais 4.000 ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado vai ser igual 3.000 ao quadrado é 3.000 vezes 3.000, que vai dar 9 milhões. Mais 4.000 ao quadrado vai ser igual a 16 milhões. Então, o meu x ao quadrado é igual a 25 milhões. Então, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 25 milhões. Então, o meu x vai ser igual a 5.000 metros, que é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão número 10. Observe a circunferência representada no plano cartesiano abaixo. A equação reduzida dessa circunferência é... Então, a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos pegar aqui o ponto do centro da circunferência. Ó. Neste ponto, o meu x vale menos 1. Então, aqui dentro vai ficar ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos. Nesse ponto, o y vale 3. Então, vai ficar y menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Quanto que vale o raio? Deste ponto aqui do centro até aqui, ó, o eixo x, ele mede 3 unidades. Então, meu raio é igual a 3. Aqui está raio ao quadrado. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui vai ficar x menos com menos dá mais. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 9. Então, analisando aqui as alternativas, a resposta vai ser a letra E. X mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos para a próxima. Questão número 11. Considere uma reta que passa pelo ponto P, 2 e 6 e que tem uma inclinação de 54 graus em relação ao eixo das abscissas. A equação dessa reta está representada em... Então, vamos calcular aqui embaixo. O meu coeficiente angular ele é igual à tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, quer dizer que o meu coeficiente angular aqui ó, vai ser igual a tangente de 54 graus, que é aproximadamente 1,38. A equação de uma função de primeiro grau é descrita da seguinte forma. Y é igual a A vezes x mais B, em que meu A é o coeficiente angular e o B é meu coeficiente linear. Então, o A a gente já calculou, falta calcular o B. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vai substituir aqui ó, os valores do ponto P, aqui nessa equação, e o A que a gente achou. Então, quanto que vale o Y no ponto P? Ele vale 6. Então, aqui vai ficar 6, vai ser igual. Meu A vale 1,38, então aqui vai ficar 1,38 vezes o x do meu ponto P, que é 2, mais B. Então, quer dizer que o meu B, ele vai ser igual a 6, 1,38 vezes 2 vai dar 2,76. Como ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 2,76. Então, quer dizer que o meu B vai ser igual a 6 menos 2,76 vai dar 3,24. Então, agora a gente já tem todos os valores que precisamos para escrever a equação da reta. Então, meu y, ele vai ser igual ao coeficiente angular, que é 1,38, vezes o x, mais o meu coeficiente linear, que é 3,24. Então, essa aqui é a equação da reta.
que vai ser a alternativa letra A. Questão número 12. Observe as 5 equações apresentadas abaixo. Qual dessas equações descreve uma circunferência no plano cartesiano? Então, a equação da circunferência é assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos analisar aqui, ó. A primeira não pode porque é uma equação de primeiro grau. A segunda também não pode porque é uma equação de segundo grau. A terceira, aqui a gente tem um valor negativo que representa uma hipérbole em que o centro não é a origem, não pode. A número 4 representa uma equação de uma circunferência, porque ó, aqui a gente tem x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que é positivo, então pode ser. E a número 5 não vai poder porque ó, a gente tem um número antes do x ao quadrado e do y ao quadrado. Isso aqui representa uma elipse, então ela também não pode. Então a resposta vai ser a número 4, letra D. Questão número 13. Luciana tem uma pizzaria que vende 5 sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango e 38 pizzas de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana, destacando a média de vendas entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? Então, primeira coisa, a gente vai calcular a média. Então, ela vendeu 22 pizzas de alho, mais 38 pizzas de mussarela, mais 42 de presunto, mais 28 de frango, mais 38 de calabresa. Então, vamos somar aqui, ó. 2 mais 8 dá 10, mais 2 dá 12, mais 8 dá 20, mais 8 dá 28. Vai 2. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 4, 11, mais 2, 13, mais 3, 16. Então, a gente vai pegar o total de pizzas vendidas, 168, e dividir pela quantidade de sabores, que são 5. Então, ó, 1 é menor que o 5, então a gente vai pegar o 16. Por quanto que eu multiplico o 5 para chegar próximo de 16? Vou multiplicar por 3. 3 vezes 5 dá 15. 16 menos 15 sobra 1. Vou baixar o 8. Por quanto que eu multiplico agora o 5 para chegar próximo de 18? Vou multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 5 dá 15. 18 menos 15 dá 3. Agora não tem nenhum número para baixar, então vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, agora, por quanto que eu multiplico 5 para chegar em 30? Vou multiplicar por 6. 6 é 5, 30. 30 menos 30 dá 0. Então, quer dizer que a média vai ser igual a 33,6. Então, escrever aqui, ó, a média é igual a 33,6. Então, vamos analisar agora os gráficos. Ó. A letra A, ele representou aqui a média, pode ser. Na letra B, não está representada a média, então ela está eliminada. Na letra C, ele falou que a média é 38, então também está errada. E a letra D, a gente tem a média indicada aqui, ó, 33,6. Então, qual que vai ser a resposta? A ou a D? Vai ser a letra D. Porque a média aqui, ó, tá bem indicada. E a gente pode analisar aqui, ó, quais sabores de pizzas estão acima da média ou abaixo da média. Agora, na letra a média pode ser confundida com algum sabor de pizza. Então, ela não está bem indicada. Então, a resposta é a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 14. O corpo humano tem muitas bactérias. De acordo com os dados divulgados em uma revista, só na pele a quantidade presente de bactérias é em torno de 1 vezes 10 a sétima por centímetro quadrado.
Ainda de acordo com essa revista, a medida da área de cada mão de um homem adulto é, em média, 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as duas mãos de um homem adulto têm, em média, quantas bactérias? Então, ele quer as duas mãos. Cada mão tem 150 centímetros quadrados. Então, duas mãos terá 2 vezes 150 centímetros quadrados. E cada centímetro quadrado tem 1 vezes 10 a sétima bactérias. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 1 vezes 10 elevado a 7, que vai ser igual 2 vezes 150 dá 300. 300 vezes 1 dá 300. Então, isso aqui é igual a 300 vezes 10 elevado a sétima. Para deixar em notação científica, a gente tem que deixar apenas um único número antes da vírgula. Então, a gente vai deixar só o 3. Então, quantos números a gente vai jogar para depois da vírgula? Vou jogar dois números, ó, para deixar só o 3 antes dela. Então, isso aqui vai ser igual a 3, vírgula. Joguei os dois zeros para o outro lado da vírgula, ficou 0, 0. Vezes 10 elevado. Quando eu desloco números para a direita, eu tenho que acrescentar números no meu expoente aqui, ó. Eu joguei quantos números para a direita? Eu joguei 1, 2 números. Então, no meu expoente aqui, ó, vou acrescentar 2. 7 mais 2 dá 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 9. Porque quando eu tenho zeros à direita aqui, ó, depois da vírgula, se tiver só zeros, eles são desconsiderados. Então, 3,00 é a mesma coisa que 3. Então, a resposta vai ser a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 15. Uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. A compra custou, ao todo, R$ 900 e foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas. Quanto custou cada uma das canetas nessa compra? Então, a gente vai pegar aqui embaixo, ó, o preço total, que é 900, dividido pela quantidade de canetas, que é 400. Então, aqui a gente pode cortar dois zeros do 900 com dois zeros do 400. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 dividido por 4. Ó, quanto que eu multiplico por 4 para chegar próximo de 9? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Não tem nenhum número para baixar, vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 4 para chegar próximo de 10? Multiplicar por 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Não tem nenhum número aqui para baixar, vou pegar um zero emprestado. Como eu coloquei já a vírgula, estou pegando apenas um único zero emprestado, eu não faço mais nada. Então, agora, por quanto que eu multiplico 4 para chegar próximo de 20? Multiplicar por 5. 5 vezes 4 dá 20. E 20 menos 20 dá 0. Então, quer dizer que cada caneta custa R$ 2,25. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão número 16. O modelo de processador de computador é fabricado de maneira que a distância entre os transistores que ficam em sua parte interna é de 14 nanômetros. Qual é a distância em metros entre esses transistores? Então vamos se lembrar aqui, ó, algumas coisas. Quando eu tenho o prefixo milli, representa 10 a menos 3. Quando eu tenho um micro, 10 a menos 6. E o nano, que lembra o 9, é 10 a menos 9. Aqui eu tenho 14 nanômetros. Então, 14 vezes 10 a menos 9 metros, que vai ser a alternativa D de dado. Questão número 17. Um esboço do gráfico da função, onde f de x é igual a 5 elevado a x sobre 2 mais 1, sai apresentado em... Então, como o expoente aqui, ó, é positivo, ó, x sobre 2 é positivo, essa função vai ser crescente, é uma função exponencial crescente. Então, não pode ser a letra B,
Não pode ser a letra C, porque isso aqui é uma reta, uma equação de primeiro grau. A letra D também é uma reta, é uma equação de primeiro grau. E a letra E é um gráfico de uma função logarítmica, também não é. Então a gente ficou com a letra A. Vamos testar aqui alguns pontos para confirmar. Quando meu x vale menos 2, meu y vale 1. Então vamos escrever aqui, ó. F de menos 2 vai ser igual a 5 elevado a menos 2 sobre 2 mais 1. Isso aqui é igual a 5 elevado a menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 1, que vai ser igual a 5 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então quer dizer que meu f de menos 2 vai ser igual a 1. Então, quando meu x vale menos 2, meu y vale 1. Então, deu certo, ó. X menos 2, o y vale 1. E quando meu x vale 0, meu f de 0, isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 0 sobre 2 mais 1. Então, meu f de 0 vai ser igual a 5 elevado a 0 dividido por 2 dá 0. Mais 1 é igual a 1. E 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, quando meu x é 0, meu y é 5. Então, deu certinho. Esse que é o gráfico. Vamos para a próxima questão. Questão número 18. Reinaldo está fazendo um pingente que terá 3 materiais diferentes. Para fazê-lo, Reinaldo utilizou 2 círculos, um com o dobro do raio do outro, e os posicionou um sobre o outro, alinhando-os pelo contorno. Em seguida, ele irá fazer um corte para fixar uma pedra. A figura abaixo apresenta os círculos de centros P e R, da maneira como foram posicionados e as linhas tracejadas onde Reinaldo fará o corte. Para preparar a pedra que será fixada nesse pingente, Reinaldo precisa saber qual é a medida do ângulo MRN, sendo R um ponto no contorno do círculo de centro P. Qual é a medida do ângulo que Reinaldo precisa saber para preparar essa pedra? Então, esse ângulo aqui, ó, de MRN, que está aqui, ó, tocando a minha circunferência, ele é a metade do ângulo aqui do centro. Então, quer dizer que o meu ângulo MRN, ele vai ser igual a 80 dividido por 2. Então, o ângulo MRN vai ser igual a 40 graus. Vai ser a alternativa B de bola. Questão número 19. Um produtor rural começou uma lavoura de café e, na primeira semana após o plantio, sua plantação foi atingida por uma praga, de maneira que 10 mudas adoeceram. Na segunda semana, foram detectadas outras 20 mudas doentes. Então, além das 10, apareceram mais 20. Na terceira semana, outras 40 mudas. Então, além das 10 e das 20, apareceram mais 40. E assim sucessivamente, em progressão geométrica, até que, na 10ª semana, sua plantação foi totalmente tomada pela praga. De acordo com essas informações, quantas mudas de café foram detectadas com a doença na 10ª semana após o plantio? Então vamos fazer aqui, ó. Questão número 19. Isso aqui é uma progressão geométrica em que o meu primeiro termo, o A1, é igual a 10. A razão é igual a 2 porque está dobrando a cada semana. E o meu N vai ser o número de semanas. Vai ser igual a 10, que ele quer na 10ª semana. Então, quantas mudas de café foram detectadas com a doença na 10ª semana? Então, eu vou somar todas as mudas que adoeceram durante as 10 semanas. Então, a soma de uma PG ela é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, S10, que quer dizer 10 semanas, vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 10, vezes a minha razão, que é 2,
elevado a n, que é 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Então, a minha soma das 10 semanas vai ser igual a 10 vezes 2 elevado à décima é 1024, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que menos 1, dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 1023, dividido por 1, que vai ser igual a 10.230 mudas, que vai ser a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 20. Observe a operação no quadro abaixo. Raiz de 98. O valor dessa operação é um número compreendido entre os números inteiros. Então, raiz de 98 é um número que está entre raiz de 81 e raiz de 100. Então, a raiz de 81 é menor que a raiz de 98 e a raiz de 98 é menor do que a raiz de 100. Então, raiz de 81 é igual a 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, aqui, ó, 9 é menor que raiz de 98, que vai ser menor do que raiz de 100, é igual a 10, que 10 vezes 10 dá 100. Então, raiz de 98 vai ser um número que estará entre 9 e 10. Letra D de dado. Vamos para a próxima. Questão número 21. Treliças são elementos estruturais comumente utilizados na construção civil. Joaquim está construindo um galpão em seu sítio e fez o esboço abaixo para fabricar, em ferro, uma dessas treliças para o suporte do telhado do galpão. Quantos metros deverá ter o comprimento de cada escora dessa treliça? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, este triângulo para calcular a área dele, ó. Esse triângulo em vermelho. Então, a área do triângulo ela é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, vou calcular aqui, ó, vou chamar de área 1, ela vai ser igual. Vou considerar que a base dela é esse trecho aqui, ó, de 3,2 metros, vezes a altura do triângulo, que vai ser esse trecho, que vale 2,4 metros, dividido por 2. Então, agora a gente vai calcular de outra forma, ó, chamar de A2. Agora eu vou considerar que a minha base é essa minha hipotenusa aqui, ó. E a minha nova altura vai ser a minha escora. Então, a base aqui mede 4 metros. E a minha escora aqui eu vou chamar de x. Então, a área 2 vai ser 4, que é a base, vezes a altura, que é x, dividido por 2. E essas duas áreas são iguais. Então, ó, meu A1 é igual ao meu A2. Então, vamos substituir aqui, ó. O A1 é igual a 3,2 vezes 2,4 dividido por 2, que vai ser igual a 4 vezes o x dividido por 2. Então, eu posso cortar aqui os dois, que os dois números aqui da igualdade estão sendo divididos por 2. Então, isso daqui vai ser igual a 3,2 vezes 2,4 vai ser igual a 4 vezes o x. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 3,2 vezes 2,4 dividido por 4. Então, agora a gente vai simplificar aqui algumas coisas. Se eu dividir 3,2 por 4, vai dar 0,8. Se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Vezes 2,4. Então, agora a gente vai fazer essa multiplicação. 0,8 vezes 2,4. Quanto que é 2,4 vezes 0,8? 8 vezes 4 dá 32. Vai 3.
8 vezes 2 dá 16, mais 3, 19. 0 vezes 4 dá 0 e 0 vezes 2 dá 0. Então, agora eu somo. 2 mais nada é 2, 9 mais 0 é 9 e 1 mais 0 é 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Estou multiplicando 2 números depois da vírgula. Então, minha resposta aqui, ó, vai ter que ter 2 números depois da vírgula. Então, quer dizer que o meu x é igual a 1,92 metros, que é a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 22. Observe o gráfico da equação linear de primeiro grau com duas incógnitas apresentado abaixo. A representação algébrica dessa equação é... Então, a primeira coisa a gente vai calcular o coeficiente angular. Ele é a variação do meu y sobre a variação do meu x. Então, vamos pegar aqui, ó, esse ponto como ponto final e esse aqui como ponto inicial. Então, meu y final vale 6, menos o meu y inicial aqui vale 0, dividido pelo meu x final, vai ser aqui, ó, 0, menos o meu x aqui inicial, que é menos 3. Então, vai ficar menos 3. Então, quer dizer que o meu coeficiente angular vai ser igual a 6 menos 0, 6. 0 menos menos 3, menos com menos dá mais. Então, 0 mais 3 dá 3. Então, meu coeficiente angular é igual a 2. E o meu coeficiente linear, que é o meu b, ele vai ser igual ao ponto aqui, ó, que toca no meu eixo y, que é 6. Então, meu b é igual a 6, que o coeficiente linear indica aonde que a reta vai tocar o meu eixo y. Então, qual que vai ser a equação? Uma equação de primeiro grau é escrita da seguinte forma. Y é igual a A vezes o x mais b. Então, meu y vai ser igual, o meu A é igual a 2 vezes o x mais o b, que é igual a 6, que é o ponto do gráfico que a reta toca no eixo y. Então, qual que vai ser a alternativa? Vai ser a letra E. Y é igual a 2x mais 6. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.